Hoje vamos falar sobre uma descoberta científica que pode mudar o futuro do tratamento contra o câncer. Pesquisadores da Universidade de Stanford identificaram um novo tipo de morte celular, um processo totalmente diferente da apoptose, da ferroptose e da necroptose. Ele funciona usando algo que ninguém imaginava que pudesse ser tão letal para as células tumorais: lipídios. Nesse vídeo você vai entender por que é tão difícil matar células do câncer, como os lipídios podem levar à morte celular e por que isso abre portas para terapias completamente novas. Células normais são programadas para morrer quando algo dá errado, mas células de câncer não. E é justamente por serem imortais que elas são tão difíceis de eliminar. Elas desativam genes de morte, bloqueiam sinais de apoptose, se tornam resistentes à quimioterapia e até aproveitam o estresse para crescer. Muitos medicamentos tentam forçar a apoptose e a morte de células cancerígenas. O problema é que tumores acumulam mutações justamente nessas rotas, tornando alguns tratamentos ineficazes. Essa resistência cria uma necessidade urgente de compostos no combate ao câncer. E é por isso que a descoberta desse estudo é tão empolgante. Ela revela uma morte celular completamente nova que pode ser um dos caminhos para o combate ao câncer. Os pesquisadores estudavam duas moléculas experimentais, o Sil-56 e o Tegavivan. Essas moléculas já estão em fase de testes em humanos por matarem células de câncer, mas o jeito como essas células morriam não parecia nada com o que a gente já conhece. As células, ao invés de explodir ou o tecido inflamar, na verdade encolhiam e não mostravam sinais típicos das mortes celulares. Isso sugeria um mecanismo novo, e os cientistas decidiram então investigar profundamente o que estava acontecendo. O primeiro grande avanço no entendimento do que estava acontecendo veio quando a equipe bloqueou a atividade de uma enzima chamada TEC-R. TEC-R participa da fabricação de lipídios dentro do retículo endoplasmático, e quando os cientistas removiam a TEC-R da célula, os compostos Sil-56 e Tegavivan simplesmente deixavam de funcionar. As células não morriam mais. Isso significava que o TEC-R, de alguma forma, era essencial para ativar essa nova forma de morte celular. Essa descoberta colocou o metabolismo de lipídios no centro da investigação. Com a TEC-R bloqueada, os cientistas decidiram então adicionar os lipídios individualmente no meio de cultura. E quando o lipídio palmitato era adicionado, algo impressionante acontecia. As células voltavam a morrer na presença dos compostos. Isso mostrou que esse novo tipo de morte celular era dependente diretamente de uma molécula derivada do palmitato chamada palmitoil coenzima A. Outros ácidos graxos parecidos funcionavam também, mas o palmitato era o disparado mais efetivo. No fim das contas, o gatilho da morte celular parece ser o acúmulo exagerado de lipídios saturados ativados dentro da célula. Quando os cientistas analisaram os sinais celulares, eles perceberam que esse processo não ativava caspases, não dependia de ferro, não ativava ruptura inflamatória e não seguia as rotas comuns de necroptose. Era algo completamente diferente. Por isso, eles deram um nome provisório, chamado Lipid Dependent Necrosis, ou seja, necrose dependente de lipídios na tradução livre. É um tipo de morte celular silenciosa, mas extremamente eficaz contra células cancerígenas. Então, como os lipídios matam a célula, afinal? O mecanismo exato continua sendo um mistério, mas já existem algumas pistas. O palmitoil coenzima A adiciona lipídios a proteínas. Quando esse processo ocorre em excesso, as proteínas começam a funcionar de maneira errada. O TEC-R está no retículo, uma área crítica para a produção de membranas. Então, provavelmente, o excesso de lipídio saturado cria um desequilíbrio tóxico que sobrecarrega o retículo endoplasmático também. Muitas redes metabólicas começam a parar de funcionar e a célula acaba perdendo o controle do seu ambiente interno e morre. Em resumo, é como se o metabolismo lipídico da célula entrasse em curto-circuito. Isso é promissor para o futuro do tratamento contra o câncer porque tumores desenvolveram resistência à maioria dos mecanismos conhecidos de morte celular. Mas esse novo mecanismo, ele envolve outras rotas metabólicas que o câncer aparentemente ainda não sabe driblar. Isso abre várias possibilidades de desenvolvimento de drogas que aumentem o palmitoil coenzima A em tumores, criar terapias combinadas que bloqueiam rotas de escape, atacar tumores resistentes à apoptose e ferroptose. Como os lipídios são fáceis de modular, esse mecanismo pode ser explorado de várias maneiras. E a gente já tem um melhor resultado, porque esses novos compostos já existem e já interferem no metabolismo de lipídios, o que pode acelerar o futuro de novos tratamentos e no desenvolvimento de novos compostos.
Claro que existem ainda muitas limitações, muitas coisas ainda para se descobrir a respeito dessa nova morte celular. Ainda não existem marcadores claros para identificar esse tipo de morte celular em tecidos humanos. Parte da pesquisa foi feita em cultura de células, então a gente precisa ainda entender como funcionam tumores reais dentro do corpo humano e também não sabemos se todas as células tumorais são sensíveis da mesma forma. Mas a base mecanística está estabelecida. Há uma evidência de um novo caminho de morte celular e ela é metabolicamente acionada por lipídios. Essa descoberta ainda mostra como a biologia guarda surpresas, até mesmo em processos fundamentais como a morte celular. Esse é um mecanismo completamente novo, baseado em lipídios e capaz de eliminar células que resistem a praticamente todas as outras formas de tratamento. Se você gosta de acompanhar descobertas que realmente podem transformar o futuro da medicina, fica aqui com a gente no Biotech Brasil. Nosso objetivo é trazer a ciência de maneira clara, acessível e atualizada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.